Fala galera, aqui é o Gabriel e a Coringa Martha Wayne voltou. E ela voltou com tudo. Porque a saga do Flashpoint Beyond reintroduziu ela e explicou como que ela não morreu nas HQs originais e fez dela uma cientista que viaja no tempo. Então, no vídeo de hoje, a gente vai contar toda a história do Flashpoint Beyond. Vamos explicar todo esse negócio envolvendo a Coringa Martha Wayne e o que o Batman Thomas Wayne tá fazendo também. Tem muita coisa pra contar aí. Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, vocês já sabem, né? Vai deixando aquele bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. E agora, só para vocês não ficarem muito confusos com essa história, a gente vai fazer um pequeno resumo de tudo que aconteceu no Flashpoint Beyond. Flashpoint Beyond tem duas linhas narrativas. O Batman Bruce Wayne, na Terra principal, que está investigando linhas do tempo e tentando entender o que aconteceu com o Thomas Wayne. Ele rouba dos Time Masters um relógio e um globo de neve misteriosos, o que chama a atenção do Cork Baxter, um membro da Time Master, até a Batcaverna. Já na narrativa do Thomas Wayne, na realidade do Flashpoint, ele está ficando louco pelas suas memórias, porque ele se lembra de tudo o que aconteceu nas últimas sagas da DC, inclusive a morte dele pelo Darkseid. Ele está tendo visões da Martha Wayne como Coringa, e ele não sabe se isso é real ou não. Assim, ele tenta recriar a origem do Flash Barry Allen na terra dele para tentar corrigir o passado, mas sem sucesso porque bem na hora alguém tenta matar ele e o Barry Allen dessa realidade acaba morrendo. E além disso, essas ações acabam resultando na morte do Harvey Dent e o Thomas acaba adotando o filho do Dent, o Dexter. Então, agora sim, a gente vai continuar a história do Flashpoint Beyond. Na terra do Thomas, a guerra entre Amazonas e Atlantis continua. E é algo que está saindo do controle. O Batman está na mansão Wayne junto com um garoto adotado. O Thomas então chama o Pinguim para cuidar dele, enquanto que vai investigar algo como o Batman. Só lembrando, né, que nesse universo, o Oswald Cobblepot é o assistente pessoal do Thomas. Bem, na Batcaverna, temos uma narração do Thomas entendendo o que aconteceu no final do Flashpoint. Mas agora ele precisa pensar no presente e ele vai atrás do Aquaman, por justamente ter mandado o Corsário matar ele na última edição. E a história vai para Londres, onde o Aquaman montou a sua base e conseguiu capturar a Mulher Maravilha. Vemos que a Diana está completamente amarrada com o laço da verdade e os guardas estão protegendo a sala. E um desses guardas tenta provocar a Diana, só que mesmo com ela amarrada, ela consegue dar uma surra nele. Contudo, no meio dessa confusão, sem eles perceberem, o Batman surge já atirando neles. E a Diana fica surpresa ao saber que o Batman tá vivo nesse universo. Mas acontece que o Thomas não tá ali para resgatar a Mulher Maravilha, e sim por um outro motivo. Ele diz que precisa do laço da verdade que está amarrado na Diana nesse momento. Só que a Mulher Maravilha admite que se o Batman tentar roubar o laço, ela vai matar ele. Só que o Thomas não quer apenas roubar, ele quer pegar emprestado e propõe um acordo com a Diana. É então que a história mostra o Aquaman em seu trono e o Batman chegando do nada atrás dele com o laço da verdade. E aqui, gente, eu preciso confessar como que essa segurança do Aquaman é inútil. Deixaram um cara sozinho na sala do trono dele. Pô, tudo bem que é o Batman Thomas Wayne, ele tem um certo nível de habilidade, mas o cara chegou por trás do Aquaman com a maior facilidade. Esses caras são muito incompetentes. Uma luta entre os dois começa, mas o Batman, usando o laço da Diana, consegue arrancar a verdade do Arthur, de que ele não tem nada a ver com o assassino que fora mandado antes em Gotham. E com isso, a luta entre os dois se intensifica. E o Thomas não tem nenhuma chance contra o Aquaman. E é exatamente nesse momento que o Thomas Wayne percebe que caiu numa armadilha. Isso porque o Pinguim, através do comunicador com o Batman, revela que o cassino do Thomas explodiu por causa de uma bomba. Quem está por trás disso tudo queria o Batman fora de Gotham. E conseguiu. E agora ele está preso nessa luta com o Aquaman. Mas é nisso que surge a Mulher Maravilha pelas sombras e empala o Arthur nesse painel insano. E antes de morrer, a Diana admite que amava o Aquaman, mas o Arthur apenas diz que foi ela quem matou a Mera, o seu verdadeiro amor. E com isso, o Aquaman morre.
E isso, só lembrando, né, que eles estão falando de coisas que aconteceram na saga do Flashpoint original. E a Diana fala que agora que matou o Aquaman, ela vai atrás do mundo dos homens. Só que o Thomas não tá nem aí com isso e apenas diz que ela pode fazer o que ela quiser, porque no final, nada realmente importa. E com isso, ele retorna para a mansão Wayne. E quando ele chega lá, se depara com o Dexter atirando com uma arma junto com o Pinguim. O Thomas meio que não se importa com isso e decide retornar para sua investigação do cassino que explodiu. E é nisso que a gente volta para a linha do tempo do Bruce. Ele se encontra com o Barry, que diz que o Flash Reverso retornou. Ele seguiu os rastros da força da aceleração e chegou na Batcaverna. Mas como ele não encontra nada ali, acaba saindo. O Cork Baxter, então, que está escondido na Batcaverna, diz que ainda não é tarde demais para eles agirem. Mas o Bruce fala que é assim. E quando o Bruce Wayne diz isso, a HQ foca bastante nos dois objetos que ele pegou dos Time Masters: o Globo de Neve e o relógio. A HQ não diz da onde que saíram esses itens originalmente, mas realmente fica muito implícito que esse relógio pertenceu ao Dr. Manhattan. E esse daqui acaba sendo um dos grandes mistérios da saga. Nessa página aqui, vemos que alguém colocou todas as pistas das mortes que estão acontecendo. Isso porque existe um assassino do relógio que matou os cientistas relacionados à viagem no tempo. Sem ter mais nenhuma pista, ele vai visitar os destroços do seu cassino. E a detetive que estava ali acaba ajudando ele, falando sobre o pirata psíquico no asilo Arkham, já que ele teria dito, né, que o Batman é o Bruce Wayne e não o Thomas Wayne. E aqui a gente tem uma fala que é realmente muito importante, porque eles falam que o pirata psíquico estava fugindo da Dark Crisis, que é o evento principal da DC que está acontecendo nesse momento. Então toda essa saga do Flashpoint Beyond acontece depois da saga do Dark Crisis. E isso meio que já estava implícito porque o Batman Bruce Wayne está vivo. Mas de qualquer jeito aqui tem uma confirmação oficial de que isso acontece depois. E com isso o Thomas vai até o asilo Arkham, mas acaba se deparando com o pirata psíquico morto. Alguém matou o Roger Hayden e forjou essa cena do crime. O Thomas então começa a investigar a cela dele e encontra coisas interessantes, como relatos na parede sobre o universo DC. E assim, o Thomas sai da cela totalmente confuso e sem respostas. Mas, ao caminhar pelos corredores, ele se depara com a Gilda Dent, perguntando sobre o seu filho. E aqui eu tenho que dar uma pequena contextualização. Ela é a esposa do Harvey Dent, que ficou louca após os acontecimentos da HQ Batman Cavaleiro da Vingança. Porque nessa HQ, a Martha Wayne Coringa sequestra os filhos dela. O Batman Thomas Wayne até consegue resgatar eles, mas a Gilda realmente sempre ficou culpando o Batman pelo que aconteceu. E agora ela ficou sabendo que o Thomas Wayne adotou, né, o Dexter, o filho dela. E ela quer saber como é que tá o filho dela. E enquanto eles conversam, o Thomas acaba entregando uma moeda do cassino dele pra Gilda. E um lado da moeda tá perfeito e o outro completamente arranhado. Bem, isso é um grande foreshadowing pro que vai acontecer, porque sim, ela vai virar a duas caras desse universo. E a conversa com a Gilda começa a ficar muito doida. Ela culpa o Thomas por absolutamente tudo. Pela morte do Harvey, da sua filha e de levar a Martha à loucura. E acontece que ela não está totalmente errada. A Gilda provoca o Thomas, dizendo que ele não foi um bom marido e nem pai. E o Batman então perde a cabeça e dá um soco no vidro, atingindo a Gilda. Ela mal sente o golpe. E com isso, ela mesma começa a golpear a sua cabeça no vidro cortado. E o Thomas fica parado ali, apenas olhando. E com isso, é revelado o rosto da Gilda, com a metade do rosto todo quebrado. E depois dessa confusão, o Thomas Wayne decide sair do asilo Arkham. E o Thomas realmente fica abalado com as palavras da Gilda. Meio que toda a dor que ele tinha guardado dentro dele é libertado com as palavras da Gilda. E ele fica tomado de raiva. Ele desconta sua frustração em capangas de ruas para salvar uma mulher. E quando ele vai matar um dos bandidos com uma arma, o Batman é jogado pro lado. E quem surge ali é o Superman do Flashpoint, que disse ter escutado Thomas de longe. Ele apenas diz, tudo importa, contradizendo, né, o que ele falou em uma outra fala da HQ. E agora a gente vai voltar para a narrativa do Batman Bruce Wayne. Conversando com aquele garoto, ele revela que o Globo de Neve foi roubado pelo Time Master
para proteger o espaço e tempo da DC. O Bruce diz que não se importa com isso, só que ele diz que deveria. E o fato do Batman ter roubado o Globo de Neve e o relógio vai trazer pessoas importantes atrás dele. Ele inclusive diz que eles fizeram tudo isso para proteger o universo do Cara Azul Prodígio. O que eu acho que eles estão se referindo ao Dr. Manhattan. E de volta à realidade do Flashpoint, temos um flashback de 30 anos revelando como que o bebê Kal-El saiu de Krypton. O grande plot twist é que ele não foi o único que saiu. Na verdade, vários outros kryptonianos fugiram de nave. A nave do Superman chegou até a Terra, destruindo parte de Metrópolis. E enquanto vemos a destruição da cidade, a narração do Jor-El revela que o Clark foi mandado para a Terra para um propósito. Uma missão sagrada, mas não é dito nesse momento o que é. Então, a história corta para o Pinguim, com o Dexter, nos tempos atuais na mansão Wayne. E a criança agora tá aprendendo a arrombar cadeados. Sabe, é tipo no Skyrim. Ele tá mexendo no cadeado ali e o lockpicking dele tá subindo de level. Agora, enquanto que o Pinguim tá ali, temos esse painel do Flash Reverso dizendo que precisa do Thomas Wayne. Mas no segundo seguinte, ele some e nem o Pinguim entende o que aconteceu ali. Em Gotham, o Batman e o Superman estão frente a frente. É quando um dos bandidos que estavam ali tem a brilhante ideia de tentar atirar no Superman. É óbvio que não dá certo, e o Clark dessa realidade fica bem brabo, mas deixa o bandido sair com vida. O Superman revela que precisa da ajuda do Batman. O Thomas diz que não está interessado e tenta sair dali, que num momento de raiva acaba dando um soco idiota bem no rosto do Superman, o que acaba quebrando alguns ossos do braço dele. Mas é burro esse Thomas Wayne, hein? O cara conhece o Superman de outras realidades. Ele sabe que dar um soco na cara do Superman não vai dar em nada. E ele ainda dá um soco na cara do Superman. Ai. Olha, pra um Batman, ele é bem idiota. Se bem que o próprio Bruce já fez isso no passado. O Superman pede pro Thomas ir com ele. E novamente o Batman se recusa. Só que dessa vez o Super retribui com um soco, deixando o Thomas inconsciente. Enquanto isso, vemos que no Asilo Arkham, a Gilda recebeu curativos no seu rosto, mas ela começa a falar com ela mesma, querendo ver o seu filho. E surge então uma sombra na sua frente, e ela para de falar. E essa sombra aí é a Coringa Martha Wayne, e já já ela vai entrar na história, porque ela é a principal vilã. O Thomas acorda numa cama de flores, e ele é recebido pela Era Venenosa. No passado, a Era Venenosa havia sido morta pelo Thomas Wayne, mas agora ela voltou e faz parte do Parlamento das Árvores. Ela insiste que o Thomas a siga e revela que eles estão no Oásis, que é um grande campo de floresta para refugiados de todo o planeta Terra. Quem ajudou a idealizar esse lugar foi o Superman, que queria um lugar para outras pessoas como ele pudessem ter ajuda. Mas quem criou mesmo esse oásis foi o Monstro do Pântano, que nesse universo é o Jason Woodrow. E bem, no universo principal, o Jason Woodrow é o Homem Florônico. Então é curioso ver como que no Flashpoint ele acabou virando o Monstro do Pântano. Eu achei isso bem legal. É então que o Batman é recebido pelo Superman. O Thomas tá meio que sem paciência com ele, mas o Kal-El não quer saber disso e pede para ele ver esses cristais, que na verdade é o mesmo cristal que o Superman usa na Fortaleza da Solidão. Mas aqui nesse universo, o cristal é usado com o verde do Monstro do Pântano e cria essa imagem muito maneira do Jor-El com cipós. É revelado que o Jor-El pretende fazer uma invasão na Terra e que a missão do Superman era de desarmar a humanidade e facilitar a invasão. Agora, o Superman tá pedindo ajuda do Batman. E nossa, gente, isso daqui é uma subplot dentro de uma plot que vem absolutamente do nada. E sabe o que é o pior? Eles vão falar disso daqui agora e depois vão esquecer. O Superman e a Era Venenosa imploram pela ajuda do Batman, mas o Thomas fica um pouco confuso com tudo isso. E principalmente do motivo do Superman querer ajudar a humanidade. E novamente, o Azulão responde que é porque tudo importa. O Thomas discorda disso. E então, ele diz que tem 5 dias para completar a sua missão. Mas é a missão dele e não a do Superman. E que depois disso, nada realmente vai importar.
E em Gotham, a polícia investiga uma nova morte do assassino do relógio. E quem morreu dessa vez foi ninguém menos que o Flash Reverso. Eita nós, hein? Porque assim, ó, o assassino do relógio matar algumas pessoas aleatórias, tudo bem. Agora, matar o Flash Reverso? Como que ele conseguiu fazer isso? Eu realmente tô curioso pra saber essa resposta. É então que cortamos para o Hipertempo, que é o local fora do multiverso que permite o acesso a todas as realidades da DC. E os Time Masters estão ali. E é dito que o paradoxo do Flashpoint foi resetado. E que dessa vez foi culpa do Tony. E agora, toda a linha do tempo e do multiverso da DC pode desabar. E nossa, gente, que confusão. Era pra ser uma simples história que a Coringa Martha Wayne retorna. E eles conseguiram meter o conceito do hipertempo, do Dark Multiverse, do multiverso, do omniverso, numa história que a Martha Wayne Coringa é a vilã. Cara, só mesmo numa história da DC. Só mesmo na DC. É inacreditável. No Asilo Arkham, vemos que a Gilda está bem e conversando com ela mesma, o que acaba chamando a atenção do pessoal da limpeza. O Batman Thomas Wayne vai investigar a morte do Flash Reverso. Ele pretende fazer uma autópsia para descobrir alguma pista de como conseguir voltar no tempo e salvar o seu filho Bruce. E ao fazer isso, ele encontra uma engrenagem de relógio. Enquanto isso, na mansão Wayne, o Pinguim se distrai por um segundo do Dexter e quando ele vê, o garoto sumiu. Acontece que o Dexter invadiu a Batcaverna. Ele pegou alguns equipamentos que estavam lá e meio que vira Robin por conta própria. O Thomas então retorna para a mansão Wayne com todos os pedaços de relógios que estavam nos corpos das outras vítimas do assassino. Mas quando ele chega lá, se depara com o problema da criança. O Dexter sumiu e foi atrás da sua mãe no Asilo Arkham. E agora, gente, acreditem se quiser, a criança invade sozinha o Asilo Arkham. Olha assim, ó, eu já li muita coisa absurda na história da DC, mas eu acho que essa criança sozinha, sem treinamento, praticamente sem nada, conseguir invadir uma instalação de segurança máxima assim, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi numa história da DC. Olha, no mínimo top 5, no mínimo. E bem, o Thomas Wayne sabe onde a criança está, mas ele se recusa a ir atrás dela. O Pinguim, que tá se sentindo meio culpado por ter deixado a criança escapar, praticamente implora pro Batman ajudá-lo. Afinal, a criança é inocente. Só que o problema é que o Thomas está obcecado em sua missão. E agora só quer saber de focar no relógio. E apesar de todo o esforço do Pinguim, ele não faz o Batman mudar de ideia. É nisso que cortamos pro Asilo Arkham. E o Robin Dexter, né, passa pelos guardas e até luta com eles, gente. É inacreditável. Quando ele finalmente chega na cela da sua mãe, ele fica chocado ao vê-la com o rosto parcialmente desfigurado. O Dexter diz que eles precisam sair dali, mas é então que surge uma voz do nada. E essa voz não é uma ilusão do Duas Caras e nem nada disso. E isso daí acaba assustando o menino. Mas a Gilda tenta acalmá-lo, dizendo que eles precisam ficar juntos. Enquanto isso, o Batman termina de montar o relógio e fica faltando um item. E ao ver melhor a engrenagem que sobrou, ele finalmente entende. O Thomas sobe na mansão Wayne até o relógio que abre a Batcaverna. E ele compara as marcas e bate certinho. Ou seja, o assassino do relógio tem uma ligação direta com Thomas Wayne. E esse relógio, nessa realidade do Flashpoint, é um presente de casamento. Quando Thomas vê isso, ele imediatamente deduz que é a Martha Wayne por trás disso. Nesse exato momento, a Martha Wayne Coringa surge na cela da Gilda Dent, sorrindo. E a mãe do Dexter diz que está tudo bem, ela é uma amiga. E enquanto tudo isso está acontecendo, na Terra principal, aquele globo de neve começa a brilhar e o Cork revela que o Bruce Wayne não sabe de tudo sobre a sua mãe. E é aqui que a gente chega na penúltima história do Flashpoint Beyond. 2 dias após o final do Dark Crisis, o Sr. Terrific, né, membro da Sociedade da Justiça, está num debate sobre o Omniverse na TV. Ele fala que o Omniverse é tudo, só que um dos convidados discorda dele. E quem fala isso é a Doutora Bonnie, que faz parte dos Time Masters. Ela faz um longo discurso sobre o multiverso e o que importa, citando vários momentos de crises da DC, e que no final, o que realmente importa está nos nossos corações.
Ah, que bonito esse diálogo. Só faltou o avô do Yu-Gi-Oh! Aparecer pra dizer que tem que confiar no coração das cartas. A doutora Bonnie continua explicando o que é o Omniverso e o que é o Hipertempo. E enquanto ela fala isso, o Jeff, que também é membro do Time Master, avisa ela no comunicador que aconteceu uma anomalia no tempo. E com isso, ela desaparece. E então, a história corta para o Batman Bruce Wayne indo atrás do Ra's al Ghul, que está feliz em vê-lo novamente após o retorno dele dos mortos. O Ra's al Ghul está segurando uma urna e revela que ali dentro estão as cinzas do Batman Thomas Wayne de quando ele morreu pro Darkseid. Ou melhor, era isso no que todos pensavam. O Ra's diz que o Batman ainda pode salvar o seu pai, mas que ele precisa se apressar. O Ra's ainda entrega uns documentos pro Batman, e é então que fica muito claro que toda essa parte da história aqui, ela acontece antes do início da história. É o Ra's al Ghul que passa as informações pro Batman para roubar aquele cofre e conseguir o Globo de Neve e o relógio. E agora, finalmente voltamos pro Batman Thomas Wayne, que está com o Batmóvel a 1000 por hora para chegar no Asilo Arkham. O Pinguim, pelo comunicador, pede pro Batman se preocupar com o garoto. Afinal, ele é inocente. E também porque ele descobriu que a Gilda é a Duas Caras, e ela é muito instável. O Thomas diz que isso não importa agora. E temos então um outro flashback, só que agora é dele lembrando de quando o Bruce Wayne morreu na sua realidade. E que o assassino que matou o Bruce falou exatamente as mesmas palavras. Isso não importa. Foram exatamente as mesmas palavras que o Thomas disse antes. Contudo, o Batman decide ignorar a sua lembrança, mesmo que isso possa fazê-lo parecer igual o cara que matou o seu filho. E é nisso que ele chega no Asilo Arkham. Já a Martha Wayne está conversando com o Dexter sobre piadas e como que elas funcionam. Sabe, as suas estruturas e tudo mais. O Dexter pede para sua mãe fugir, mas ela apenas diz que gosta de piadas e quer escutar a piada da Martha. E, gente, assim, ó, essa Duas Caras tá totalmente insana. Na HQ, inclusive, ela tem falas normais da voz da Gilda e logo depois tem frases da Duas Caras, né, a sua versão do mal. E isso cria esses diálogos muito legais, que às vezes ela tá do bem, às vezes ela tá do mal, e sempre um seguido do outro. E realmente mostra o choque de personalidade dessa Duas Caras. Então, assim, ó, eu acho que eu gostei dessa Duas Caras. É então que a Martha Coringa começa a contar a piada enquanto se aproxima do Dexter. Ela conta sobre quando o Bruce morreu como se fosse uma grande piada, mas ela acaba sendo interrompida quando o Thomas Wayne chega quebrando o vidro nessa página dupla. Agora assim, ó, essa página aqui é um pouco estranha, porque eles colocaram os cacos de vidro com umas imagens do que aconteceu em outras realidades. A gente vê os cacos de vidro em imagens do Coringa, do Robin, do Batman. E isso é uma coisa que a DC costuma fazer em outras histórias. Por exemplo, no Superboy Prime, ele dá um soco e quando ele quebra a realidade, a gente vê os cacos de vidro e cada caco de vidro tem uma imagem sobre algo que está mudando no universo DC. Só que aqui nesse caso não fica muito claro o que eles querem fazer. Porque o Thomas, quando ele quebra a janela, ele não está mudando nada. Nada da realidade deles ali pode ser alterada. Pelo menos no meu entender. Então talvez eles só tenham feito isso porque é legal, porque tinha, né, o Dexter que tava meio que vestido de Robin, ele tava em perigo e o Batman tava tentando salvar, e eles tentaram fazer esse paralelo aí, ou tem alguma coisa maior por trás que a gente não entendeu. Enfim, vamos ver como que a história se desenrola. Imediatamente, o Thomas começa a lutar com a Martha. Ele pergunta por que ela matou aquelas outras pessoas, e a Coringa diz que em breve ele vai saber o porquê. E enquanto isso, a Gilda Dent e o Dexter fogem usando o elevador. O seu lado bom diz que está feliz em ver o seu filho, enquanto que o elevador se fecha e eles conseguem fugir. Já na luta com o Coringa, ela acaba parando dentro da cela da Gilda. O reforço da polícia chega naquele momento, mas o Batman não quer ser interrompido e tranca ela e ele dentro da cela. O Batman lembra que ela havia morrido. E a Coringa pergunta de quando que ela morreu. E se o Thomas não está se referindo de quando o Bruce morreu, já que para ela, a Martha morreu no dia que o Bruce morreu. É nisso que a Martha revela que ficou sabendo mais sobre o Bruce através do pirata psíquico. Agora, ela sabe de tudo que aconteceu em outras terras. E é aqui que acontece uma revelação bombástica. Pelo menos foi o que eu achei. Ela começa a falar do Coringa de outra terra. Ou seja,
o Coringa da Terra principal. E que esse Coringa era um homem e se chamava Jack Oswald White. Então assim, ó, gente, do nada os caras decidiram dar o nome oficial do Coringa. Claro que no futuro eles podem fazer um retcon e dizer que isso não tá valendo, ou que o próprio pirata psíquico mentiu pra ela, ou tava falando de um Coringa de uma outra realidade, mas o fato é que aqui eles deram o nome pra um Coringa, Jack Oswald White. A Martha Wayne diz que então foi atrás desse Jack White na terra do Flashpoint. E acontece que esse Jack trabalhava no cassino do Wayne. E ele era extremamente feliz e casado. A Martha diz que esse Jack Oswald White era mais feliz do que eles. Mas mesmo assim, deixou eles viverem. Só que isso acabou deixando ela com raiva. E enquanto ela conta essa história, ela começa a golpear o Thomas e eles vão parar numa espécie de esconderijo dentro da cela. E a Martha confessa que faria de tudo pelo seu filho. Tudo mesmo. E é exatamente nesse momento que o Thomas cai e chega nesse local que é para ser o esconderijo da Martha. E é aqui nesse momento que toda a história meio que se encaixa. E se não estava claro antes, sim, a Coringa Martha Wayne é a assassina do relógio. Foi ela que matou todo mundo antes. E agora só não me pergunta como que ela conseguiu matar o Flash Reverso. A princípio ela matou o Flash Reverso também. A Martha Wayne então revela tudo o que aconteceu. Quando ela caiu naquela caverna no final da HQ do Cavaleiro da Vingança, ela não morreu e conseguiu sobreviver e se arrastou pelos esgotos que o levou até esse local. Ela pensou que poderia morrer ali, mas antes disso ela acabou escutando a voz do pirata psíquico. E foi quando tudo realmente começou. Através do pirata psíquico ela descobriu tudo. E foi quando ela teve a ideia de voltar no tempo para impedir a morte de seu filho Bruce. Ela então foi atrás de pessoas que teriam conhecimento em mudar o tempo e foi matando um a um, tirando todas as informações que ela precisava ter. E assim, ela construiu uma esfera do tempo. Ela confessa para o Thomas que odeia essa terra, tanto quanto o Thomas. E assim, convida o seu ex-marido a viajarem no tempo uma última vez para salvar o Bruce. Ela estende as mãos e começa a rir. E, gente, assim, ó, cara, é uma boa ideia a Martha Wayne viajar no tempo para salvar o seu filho. Eu achei legal, eu confesso que achei isso legal. É só que toda a história para chegar nessa justificativa eu não gostei muito não. Quero dizer, a história não fica falando muito sobre o assassino do relógio. Pô, numa edição tem Batman e Superman falando de uma invasão kryptoniana. Na outra tem a Guerra dos Atlantes com as Amazonas. A gente mal vê esse assassino do relógio ao longo da história. Então assim, eu não sei, eu acho uma boa ideia que foi um pouco mal executada. Mas enfim, continuando. Enquanto tudo isso tá acontecendo na Terra do Flashpoint, na Terra principal, o globo de neve de antes está prestes a explodir. E é exatamente nesse momento que aparece Rip Hunter, e justamente atrás do Batman. Ele diz que não pode permitir que ele continue fazendo isso, porque vai acabar com o hipertempo, e agora ele precisa detê-lo. E bem, é aqui que termina a história mais recente do Flashpoint Beyond. Então a gente atualizou a história para vocês, tá faltando uma edição, e quando sair essa edição, a gente faz a história completa. Então assim, ó, eu gosto de algumas ideias dessa HQ. Por exemplo, o Batman quer voltar no tempo para salvar o Bruce. E a Martha Wayne, em paralelo, estava fazendo isso também. É legal como essas histórias acabam se cruzando. Eu gosto da ideia deles voltarem no tempo. Só que ao mesmo tempo tem todo esse negócio de hipertempo, Time Master, Rip Hunter, que eu sinceramente acho muito desnecessário para a história. Na minha opinião, se fosse uma história totalmente focada no Thomas Wayne, Martha Wayne, Coringa e Gilda Dent, que é uma personagem que eu acabei gostando na história, eu acho que teria sido muito melhor. Mas do jeito que tá, eu achei uma confusão que só mesmo a DC poderia criar. Porque a gente tá falando de um vilão que é extremamente urbano, que é a Coringa Martha Wayne, e ela tá numa plot envolvendo hipertempo, viagem no tempo pra salvar o seu filho, num negócio bizarro, assim, é inacreditável essa história. Mas de qualquer jeito, foi bem legal ver a Coringa Martha Wayne de volta. Essa dinâmica que ela tem com o Thomas é bem interessante, e eu realmente não me importaria de ver isso em outras HQs paralelas. Galera, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da saga Flashpoint Beyond. E no mais, gente, é isso daí, muito obrigado e dale DC! E esse foi o vídeo sobre o retorno da Martha Wayne Coringa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman.
Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.